Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar de A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Mas espere, não vou falar só sobre o livro. Vou falar também sobre o filme, que foi produzido pela Netflix, uma adaptação do livro. Vou falar também sobre uma pequena comparação entre este livro e a tetralogia napolitana, os livros mais conhecidos de Helena Ferrante. E vou falar um pouquinho sobre por que eu acho que esse livro ganhou esse nome, A Filha Perdida, e ainda sobre a minha experiência com a maternidade. O que esse livro tem a ver com isso? E esse vídeo tá muito bacana, assista até o final. Bom, então vamos começar falando um pouco de Helena Ferrante. Helena Ferrante é uma autora italiana, tem todo um mistério em volta de quem seria Helena Ferrante. Por quê? Ela nunca dá entrevistas falando em áudio ou vídeo, nunca apareceu para ninguém, manda tudo sempre por escrito, então tem todo um mistério envolvendo esse nome, que inclusive aparece ser um pseudônimo, né? Não é uma pessoa de verdade. Isso tudo ajuda até a popularizar mais os livros dela, embora os livros em si já sejam muito bons, ela não precisaria de todo esse mistério para isso. O livro que conseguiu tornar a Helena mais popular mundo afora foi a Tetralogia Napolitana, que não, aliás, não é só um livro, é uma coleção, são 4 livros. O primeiro é este aqui, ó, A Amiga Genial, e depois tem 3 na sequência, estão até aqui na estante aqui atrás, esses 3 branquinhos, estão vendo? Então, essa sequência de livros da Tetralogia Napolitana ganhou esse nome porque são 4 histórias e a maior parte da história se passa em Nápoles, né? Na verdade, é uma história só que se desencadeia em 4 livros e conta a história de 2 meninas que nascem em Nápoles, né? Então, essa tetralogia ajudou a Helena a se transformar numa autora best-seller mundo afora, né? Inclusive aqui no Brasil também. Esse livro agora, A Filha Perdida, é um outro livro também de Helena Ferrante, também se passa na Itália. Então, vou falar daqui a pouquinho um pouco das comparações entre essas duas obras, né? A Tetralogia e A Filha Perdida. Então, falando um pouquinho de A Filha Perdida, como é essa história? O livro conta a história de uma mulher chamada Leda, é uma mulher de 48 anos, italiana, que nasceu em Nápoles, aí ó, já uma semelhança com a tetralogia, mas viveu boa parte da vida em Florença, ela foi estudar em Florença e ficou morando lá. Ela tem até um ranço por essa origem dela napolitana, ela não se identificava muito com a família dela napolitana, tinha diversos sentimentos de mágoa com a mãe dela, que era napolitana e tudo mais. Então ela viveu boa parte de sua vida em Florença, foi onde ela casou e criou suas filhas, né? Ela tem 2 filhas, Bianca e Marta, que quando começa o livro, então, já são adultas, já tem 20 e poucos anos. E quando começa o livro, as filhas se mudaram há pouco para o Canadá, para viver com o pai que já morava no Canadá. Então, ela se vê sozinha em casa. E essa sensação de ficar sozinha em casa traz para a Leda uma certa liberdade, né? Algo que há muito tempo ela não tinha, porque ela estava criando as 2 filhas boa parte do tempo sozinha, porque o ex-marido já tinha se mudado para o Canadá anos antes. Então, ela se vê livre dessa obrigação da criação do dia a dia da maternidade, né? E experimenta algumas mudanças de vida, consegue dedicar mais tempo para ela mesma e tudo mais. Né, na história do livro, ela vai passar suas primeiras férias após a mudança das meninas para o Canadá numa cidadezinha de praia, no mar Jônico, né? Então vai numa cidadezinha lá de praia para passar as férias e ela está lá sozinha, aluga um apartamento e tal, tá naquelas férias mais bucólicas, leva os livros dela para ler na praia. Ela virou uma professora universitária, né? Então ela vai lá preparar suas aulas para o semestre seguinte e ela começa a observar nessa praia onde ela está uma família bastante numerosa que pelo dialeto ela reconhece que também é uma família napolitana, então tem uma semelhança com ela própria, né? Então uma família de napolitanos com muitas pessoas falando alto, brincando e papapá, aquele pessoal mais assim, bem pelo estereótipo que a gente tem de italiano, né? Bem assim, expressivos e tudo mais. E dessa família de napolitanos que passa a frequentar a mesma praia, que ela vai todo dia, ela observa especialmente 2 pessoas. Uma jovem, que por volta de uns 20 anos, e a sua filhinha, que talvez tivesse uns 3 anos, 4 anos, bem pequena ainda, né? E ela começa a observar bem detalhadamente essa jovem com essa filha. A jovem, pelo que ela observa, parecia ser o que a gente caracteriza como uma boa mãe, né? Uma pessoa calma, tranquila, brinca com a filha, com
aquela serenidade, né? Se envolve nas brincadeiras da filha, praça protetora, cuida da menina, da comida, tudo numa outra tranquilidade, vivendo aquela serenidade da maternidade, né? E aí ela mesma observa que quando ela vê aquilo, aquela boa mãe, ela sente inveja. E aí ela começa a ter diversos flashbacks da maternidade dela própria, né? Aliás, de duas maternidades. A maternidade que ela viveu como filha, né? Ou seja, a experiência da mãe com ela, própria Leda, né? Leda e sua mãe. E a maternidade dela com suas filhas. Suas duas filhas, né? Bianca e Marta. Então o livro é essa mistura entre essa história do presente da Leda, né? Que é ela na praia, nas férias, convivendo com essa família napolitana, especialmente com a jovem e a sua filhinha. A jovem se chama Nina e a filhinha se chama Helena. E a Helena tem uma bonequinha, uma boneca que é o xodó da Helena. A Leda nota que tudo, que ela replica um monte de coisas, né? Assim, por exemplo, a Nina, mãe, né? Passa protetor solar na menininha, né? A Helena vai e passa protetor solar na bonequinha. Então tem aquela experiência de maternidade ali, né? Da Helena com a bonequinha. E Leda vai observando todas aquelas cenas, então tem essa tríade, né, que a gente vê, né, da Nina, com Helena e com a bonequinha, e por outro lado tem outra tríade que vai se desenvolvendo nas lembranças de Leda, né, nas lembranças da própria infância dela, então, né, ela com a relação dela com sua mãe, e nas lembranças da relação dela com as suas duas filhas, Bianca e Marta, quando eram pequenas também. Então é outra tríade, né, a mãe de Leda e as suas duas filhas. Então, o livro conta essas duas histórias, né? O presente ali de Leda com o pessoal da praia e o passado dela. E então, essa experiência dela na praia, observando a Nina, desencadeia diversas lembranças, e algumas lembranças a gente vai... É muito interessante porque tem tudo a ver com essa relação de maternidade, né? Então ela revela uma maternidade muito real, não é uma maternidade de conto de fadas, aquela, que lindo, tudo dá certo, tudo é maravilhoso, ser mãe é tão bom, é tudo perfeito, meu filho me completa, não consigo viver sem ele, tipo de coisa. Não é essa maternidade, é justamente uma maternidade muito real, muito de sentimentos dúbios às vezes, né, de você ter um amor enorme pelos filhos e por outro lado ter um cansaço extremo com as tarefas da maternidade, né? Então ela vai revelando esse cansaço, essa exaustão, essa vontade de você às vezes se afastar de tudo e ter um tempo só pra você e você não consegue porque você tá misturado naquela dia a dia de rotina de cuidar de crianças. Ela tem um marido, Leda, né? Tinha um marido que trabalhava muito, trabalhava fora e viajava a trabalho, então ela se via muito tempo sozinha com as crianças. Ela tentando tocar a carreira dela na época, ela era uma pesquisadora, né? Tava começando essa carreira acadêmica e tentando tocar as coisas da carreira acadêmica dela, ao mesmo tempo que criava as crianças e não conseguia e se frustrava por isso. Então aquele dia a dia maçante de ter uma quantidade enorme de cuidados com as crianças demandando o tempo todo sem parar. Enfim, que eu imagino que muitas mães e muitos pais também podem se identificar, né, desse dia a dia que não é fácil, né, com quem tem crianças pequenas em casa. E aí o livro vai revelando diversas decisões de Leda diante dessa maternidade, né? Algumas coisas a gente pode, olhando de fora e lendo o que acontece com ela, a gente vai aprovar, outras a gente vai reprovar. Mas se você é mãe e pai, possivelmente, ainda que você reprove, você vai conseguir entender por que ela chegou àquela decisão, porque pelo menos a minha experiência com a maternidade, não é fácil, né? Na maior parte do tempo não é fácil, não é uma maternidade de conto de fadas. É algo no dia a dia que a gente vai trabalhando, que a gente vai passando um dia depois do outro. E eu acho que é um livro muito interessante para trazer à tona essa maternidade real, que não é uma maternidade de conto de fadas, né? Pelo menos para uma boa parte das mães, né? Então eu acho que isso é bem interessante. O core do livro, o centro é essa reflexão sobre a maternidade. E ele vai vindo no livro nos pensamentos, nos sentimentos que a Leda vai reportando desse passado dela, né? E também nas ações, nas decisões que ela vai tomando e que ela conta pra gente, né? Que o livro é narrado em primeira pessoa, Leda contando essa sua história. Então eu acho isso bem interessante. Eu acho que eu não quero dar muitos detalhes, mas eu quero dizer assim, que tem reviravoltas no livro, né? Tem uma coisa que acontece com a boneca da menina na praia, que é um fato super importante, e que esse acontecimento desencadeia em Leda diversas consequências, né? E Leda vai ter uma participação nesse acontecimento da boneca. E tem um outro acontecimento da vida de Leda que também é uma revelação importante do livro, desculpa,
de uma decisão dela em relação à sua família, que é algo importante também e que no livro é interessante porque é revelado no momento assim que você fala, não, ela tá mentindo. Depois você vai ver, não, é verdade, né? Então é uma coisa chocante, uma decisão chocante dela em relação à família. E a gente vê que isso aí é bem colocado para a autora em momentos bem específicos, né? Para trazer aquela vontade do leitor de continuar seguindo a ler a história. Então eu achei bem interessante isso. Então, esse é mais ou menos um panorama da história. Eu não quero contar os fatos mais empolgantes do livro para não estragar a surpresa para vocês. Mas, contando então o resumo da história sem spoilers, é isso que eu posso dizer. Eu queria agora falar um pouquinho de uma comparação rápida entre esse livro e a tetralogia. Por quê? Porque a tetralogia é a obra mais conhecida de Ferrante, então tem uma chance grande de você já ter lido. Então, o que tem de semelhança? Primeiro, as duas obras se passam nesse contexto da Itália, né? Personagens italianas, essas são protagonistas mulheres italianas, elas tem esse background, né, de Nápoles, né, a tetralogia o foco é Nápoles, e aqui também Leda nasceu em Nápoles, tem família em Nápoles, e ela encontra na praia uma família de napolitanos, então tem todo esse contexto de Nápoles, o dialeto, um pessoal meio misturado com a máfia, né, assim, com a cara de gente perigosa, enfim, então tem esse contexto de Nápoles. Uma outra coisa legal que eu acho que aparece nas duas obras é essa reflexão sobre essas relações de maternidade, mãe com filhos, né, que aparece em diversos livros de Helena Ferrante, na tetralogia e nesse A Filha Perdida aparecem bastante. Na tetralogia, a maternidade, embora apareça, não é o foco do livro. O foco do livro é a amizade entre duas mulheres, né? Lá é a Lina, que é Rafaela, né? E a Lenu, que é o apelido de Helena. Aqui não, aqui na Filha Perdida, a maternidade é o foco. Então, o centro do livro, essas relações da maternidade, né? O fato de ter uma personagem chamada Helena, né, que é o nome da autora, o pseudônimo da autora, né, e aqui também, na tetralogia, Helena é a personagem principal, inclusive a narradora, e na Filha Perdida, Helena é a menininha, né, é a menininha na praia que a Leda encontra, né, que perde a sua boneca. Então tem Helena nos dois livros. Então, mais ou menos, eu acho que são as grandes semelhanças. E a boneca, né? A boneca também aparece nos dois livros. A boneca é um personagem importante na tetralogia, né? Ela aparece muito no primeiro livro. Depois vai aparecer num outro livro, que eu não vou contar qual para não estragar a surpresa de quem não leu a tetralogia. E aqui também a boneca tem um papel essencial na história. Eu não vou revelar também, mas também o fato da boneca também é algo importante. E uma coisa também que tem nos dois livros, na tetralogia e no Filha Perdida, essas personagens muito real. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, quando eu estiver falando para quem eu acho que esse livro é. Agora, diferenças. A tetralogia são livros longos, né? Então, o primeiro talvez seja o mais curto, olha aqui a grossura, né? E são 4, se você quiser acompanhar toda a história, né? De Helena e de Rafaela, né? Lenu e Lina. São 4 livros. Aqui não, A Filha Perdida é um livro razoavelmente curtinho, tá vendo? Então, para quem gosta de livros curtinhos, histórias enxutas, né? Eu acho que A Filha Perdida é mais apropriado. E também uma outra diferença que eu acho que a tetralogia, ela tem um estilo de linguagem um pouco mais rebuscado, mas não que seja difícil. É só um estilo, assim, uma prosa mais poética, digamos, né? E A Filha Perdida não tem tanto essa prosa poética que o tetralogia tem. Então é uma prosa mais direta. Então eu acho que para quem também não está muito acostumado a ler, não tem muito esse hábito, está começando a ler Helena Ferrante, talvez A Filha Perdida seja uma boa porta de entrada, porque ele é um livro curto, com uma linguagem mais simples, né? Em comparação com a tetralogia. Então, fechando essa comparação, passando para a próxima parte aqui do vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre o nome, A Filha Perdida. Eu tive diversas reflexões sobre esse nome. Quem seria a Filha Perdida? Eu vou já dar um pequeno spoiler do livro, do livro e do filme, né? Mas assim, sem dar muitos detalhes, eu vou dizer que alguma coisa no livro algum personagem do livro se perde, né? Então, pode ser com personagem, digamos assim, se perde. A perda desse personagem é algo importante, e a gente podia dizer que essa perda é a filha perdida, né? Quem é a filha perdida é esse objeto do livro, esse personagem que se perde. Mas eu acho que, embora esse possa ser uma conclusão, né, que seria essa a origem do título, eu acho que tem diversas acepções para esse A Filha Perdida, porque o livro conta diversos momentos de afastamento, de desconexão entre mães e filhas, né? Então, tem diversas filhas que se perdem de suas mães.
por essa desconexão, né? Então, por exemplo, focando em Leda. Leda fala da sua relação com a sua própria mãe. Às vezes em que a mãe dizia pra ela, minha filha, vocês ficam continuando a fazer isso, eu vou embora um dia, eu vou largar vocês. Então a mãe ficava ameaçando largar as filhas, e aí aquilo criava uma mágoa em Leda. Então a Leda sentia que a mãe tratava ela como se fosse assim, um prato de comida que você não quer mais, que você vai rejeitar, entendeu? Então ela tinha um sentimento de mágoa, de que a mãe não gostava dela e tudo mais. Então tem uma desconexão entre mãe e filha ali, né? Então tem da coisa da filha que se perde na mãe. Por outro lado, temos uma desconexão também entre Leda e suas duas filhas, Marta e Bianca, que vai se aparecendo no desenrolar da história, né? De um afastamento, de um cansaço extremo, que uma falta de energia, que ela ama as filhas, mas por outro lado, ela sente muito peso da maternidade, né? Então tem uma desconexão entre entre Leda e suas duas filhas, que até em um momento do livro vai levar ela a tomar uma decisão extrema, que eu não vou contar o que é. Então também tem uma perda aqui. E uma coisa que eu queria comentar é que quando a gente se torna mãe, tem uma filha que se perde. Eu acho que isso, pra mim, é um simbolismo desse nome também. Vou explicar um pouquinho melhor o que eu acho, por que eu acho isso. Quando eu estava com as crianças pequenas, naquela época que era bem recém-nascida, estava exaurida, papapá, uma vez eu estava conversando com a minha cunhada, Grazi, beijo pra você, Grazi, e Grazi já tinha filhos, dois meninos nessas alturas, né? Quando o meu mais velho nasceu, o mais novo da Grazi tinha 3 anos, e Grazi comentando comigo assim, às vezes é difícil mesmo a gente sair do papel de filha para passar pro papel de mãe. E aí, essa frase que ela me falou me marcou tanto, eu nunca esqueci. E eu acho que tem tudo a ver com esse título, A Filha Perdida. Porque quando a gente é só filha, é uma situação em que a gente se sente à vontade para pedir colo a hora que a gente quer. A gente sabe que a gente tem alguém para nos apoiar, para nos dar suporte. Eu, por exemplo, tenho meus 2 pais vivos, né, mãe e pai, eles moram perto de mim, moram na mesma cidade, então eu conto demais com o apoio deles para diversas coisas. Então eu sinto que se eu tô triste, tô cansada, eu posso ir lá e deitar no colo, literalmente, né, e ter o apoio deles sempre que eu precisar. Mas quando a gente se torna mãe, a gente deixa de ser só filha. Então, esse lado de que você, se eu tô cansada, eu posso lá abrir os braços e pedir colo, nem sempre você vai poder, porque muitas vezes você vai precisar ser o colo de alguém, né? Você sai do lado de pedir o colo, de só pedir o colo, para ser aquele que tem que oferecer o colo. Então você tem que oferecer o colo mesmo que você esteja cansada, exaurida, que você esteja doente às vezes, você tá gripado, e a criança pede, você tem que oferecer, porque faz parte dos cuidados de um ser pequeno que ainda depende de você. Então isso é muito diferente, você tem uma perda dessa mulher que era até então só filha, né? Uma perda de quem você era antes da maternidade, do seu eu, que tinha gostos, que tinha vontade, sentimentos, que fazia coisas, gastava o seu tempo de um jeito para você, ou no máximo para você e talvez o marido, uma coisa assim. E ali você perde esse tempo, perde às vezes até os seus gostos, as coisas que você curtia fazer, para você ter que encaixar na sua rotina e no seu dia a dia outro ser, né, outros seres, se você tiver mais filhos, né. Então, contando até uma experiência minha, quando meus filhos eram pequenos, o mais novo devia ter 1 ano, mais ou menos, por aí, eu fui fazer uma viagem para Belo Horizonte, que moro em Brasília, mas sou de Belo Horizonte, né, ainda tenho muitos amigos lá, então eu ia fazer uma viagem fim de semana para Belo Horizonte, ia ficar lá sábado e domingo, ia numa sexta-noite, ficava sábado, domingo, voltava domingo à noite. Um grande amigo meu de infância, que mora fora do país, o Carlos, beijo Carlos, estava em Belo Horizonte, eu ia então aproveitar para vê-lo lá. E fui sem as crianças, né? Decidi deixar as crianças com meu marido, foi para a sugestão do meu marido, vá sozinha que você precisa descansar. Tá, fui. Gente, mas eu sei que essa viagem, fora a culpa, né, de você estar saindo de casa, sem crianças, deixando as crianças 2 dias sem você, e eu lembro que eu chorei no avião, chorei no aeroporto, enfim, tudo mais. Uma coisa que me marcou, além da culpa e desse choro, que depois de um tempo passou, né, até quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, foi diminuindo e tal, mas eu lembro que eu cheguei no aeroporto, fui na livraria do aeroporto. Aí eu gastar tempo na livraria, que eu adoro, toda vez que eu vou no aeroporto eu tenho que passar na livraria, aí tô olhando lá as estantes de livro.
Aí eu ficava pensando assim, se fosse para comprar um livro para as crianças, da estante de crianças, eu sabia exatamente o que eu ia comprar. Se fosse para comprar aqueles livros que tinha a ver com maternidade, revista que tinha a ver com maternidade, revista Crescer, eu tinha certeza que eu ia comprar. Agora, para mim, eu olhei toda a estante de literatura, ficção, não ficção, autoajuda, eu não consegui escolher. Eu não conseguia olhar aqueles livros e falar assim, ah, não, esse livro aqui, tô lendo a sinopse, eu acho que eu vou gostar. Eu não sabia o que eu ia gostar. Isso porque as minhas crianças eram pequenas, quer dizer, o mais novo devia ter 1 ano, o mais velho 4 anos, ou seja, tinha 4 anos que eu tinha deixado de ser só filha, né? E tinha 4 anos que eu tinha encarado o papel de mãe. Mas o papel de mãe tinha me absorvido de tal maneira que eu já não sabia o que eu, Ana Márcia, gostava, independente de ser mãe, né? Então eu acho que essa é uma perda muito grande que eu vejo que não aconteceu comigo e acontece com muitas mulheres. Da gente se desconectar de quem a gente é, do que a gente gosta, independente de ser de filhos, né? Se a gente voltasse no tempo para aquele momento antes da maternidade, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de ler, que atividades que me davam prazer, a gente perde isso. E muitas vezes a gente perde para sempre e nunca nem consegue lembrar, né? Então isso foi uma experiência tão marcante que depois eu falei assim, não posso ficar assim, gente. E eu lembro que depois eu pus uma meta de resolução de ano novo para mim no ano seguinte, assim, que eu ia ter pelo menos, acho que era 2 leituras por ano que não tivesse a ver com crianças, né? Que eu ia ler livros que não tivesse a ver com criança, porque aqueles autores, os livros de maternidade eu tinha lido só de todos, revista Crescer, eu era assinante, sou assinante até hoje, enfim, então leitura de coisa de criança, filho, é o que eu mais fazia. Agora eu ia falar, não, vou começar a ler coisas que não tem a ver com criança. E eu acho que isso foi muito importante para mim, para eu conseguir voltar um pouco a quem eu era, né? Não vou voltar totalmente, nunca mais vou ser a mesma, né? De ser uma pessoa, uma mulher sem filhos, mas de toda forma, então, me reconectar com eu mesma, com essa filha perdida, com essa pessoa que era só filha até poucos anos atrás, né? E que tinha toda uma rotina, os gostos, e que eu tinha me perdido dela, né? Então, essa filha perdida, essa filha que a gente perde, essa pessoa que era só filha e que nunca mais a gente vai ser, porque agora a gente, para sempre, a gente vai ser filha e mãe, a gente vai procurar colo e vai ter que oferecer colo. Essa filha perdida também, eu acho que é algo que tem muito a ver com esse livro, que ele discutia esse lado da maternidade também, que ela não é só flores, né? Não é só o conto de fadas, que ela tem, a gente ganha muito, ganha coisas maravilhosas, mas também tem coisas que a gente pode perder no caminho, né? Que a gente tem que pensar nisso e ver que como todos nós, né? Os pais, os outros familiares que estão ao redor, os amigos, como é que todos podemos colaborar para criar uma rede para ajudar a criar as crianças, né? Como é que essa rede pode ajudar as mulheres a criar as crianças, né? Enfim, então eu acho que esse nome, A Filha Perdida, me evocou todas essas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Agora, vamos para a parte para quem eu acho que esse livro é e para quem eu acho que esse livro não é, que é algo que eu falo em todos os vídeos, né? Então, para quem eu acho que esse livro é? Eu acho que é para as pessoas que gostam de livros curtos, porque ele é um livro super curtinho, já mostrei, né? Então, a gente consegue ler, ó, em poucos dias, tranquilo, né? Mesmo que você leia em um ritmo mais lento, eu acho que não demora muito pra gente conseguir concluir. Para quem, talvez eu aconselharia ler esse livro para as mães e pais que estão com crianças pequenas. Eu acho que é um livro bom pra gente refletir sobre essa maternidade real, e eu acho que os pais também devem ler, porque para eles entenderem um pouco o que pode se passar na cabeça dessas mães, né? Então eu acho que isso é interessante para as pessoas que estão com crianças pequenas em casa. Eu acho que é para você que gosta de livros que tiveram adaptações para as telas, né? Porque tem essa jogadinha, quando eu gravo esse vídeo aqui em janeiro de 2022, saiu há pouco um filme da Netflix, que é a adaptação desse livro, eu vou falar um pouquinho sobre o filme daqui a pouco. Então se você gosta dessas coisas, duplinha, né, ler o livro, assistir o filme, também, eu acho que é um livro para você. Se você já leu Tetralogia Napolitana, outros livros de Ferrante e gostou, eu acho também que esse livro é para você, eu acho que vale a pena você encarar, é uma leitura curtinha, eu acho que você vai gostar, porque tem diversos elementos que se repetem em outras histórias de Ferrante também. Agora, eu acho que esse livro não é. Talvez para quem goste mais de livros de ação, com muitos fatos se sucedendo um atrás do outro. Embora ele seja um livro curto, ele tem diversas passagens que são reflexões da narradora, né? Que é a Leda. Então, ela conta um pouco do passado dela, dessas memórias, de sentimentos. Então, tem essa parte um pouco mais introspectiva. Então eu acho que se você gosta mais de livros de ação, não é muito pra você. E eu acho que uma coisa que eu esqueci de mencionar lá
para quem eu acho que esse livro é, e agora completando para quem não é. Se você gosta de livros com personagens um pouco mais assim idealizados, né? Aquele é o herói e esse é o vilão, esse livro não é muito para você, porque esse livro é um livro com personagem real. Então é aquele personagem que ele vai se revelar para você no que ele tem de melhor e no que ele tem de pior. Então a Leda, ela vai fazer coisas com as que você, lendo, né, olhando de fora, pode aprovar, e coisas que você vai reprovar. Coisas que você fala, não é possível que essa mulher fez isso. E ela foi lá e fez mesmo, né? Então coisas que seriam recrimináveis, até do ponto de vista social e tudo mais, né? Então é um personagem bem real. Se você então gosta de livros com personagens bem realistas assim, que se mostram no que tem de melhor e pior, é pra você esse livro. Agora, se você prefere livros assim, que tem personagens um pouco mais assim caricatos, né? Ah, esse é o bonzinho, esse é o herói, esse é o vilão, né? Muitas vezes a gente vê em livros de ação também, né? Que tenha, o herói que é aquele que vai salvar o mundo, e o vilão, é aquele caricato assim, né? Que só tem coisa ruim nele. Então, se você prefere esses livros mais caricatos, esse livro também pode não ser pra você. E agora eu vou falar sobre o filme. Talvez muitos de vocês estejam esperando, né, essa minha avaliação do que esse livro tem a ver com o filme, a adaptação, como é que eu achei da adaptação. Primeira coisa, eu acho que ponto alto da adaptação, na minha opinião, é a interpretação, especialmente das duas atrizes que interpretam a Leda, né? A Leda no presente do livro, né, que seria essa Leda com 48 anos, e a Leda quando ela lá tinha os seus 20 e poucos anos, né, e foi mãe, né, 20, talvez uns entre 25 e 30 anos, que é mais ou menos as filhas dela no filme, estão entre 4 e 6 anos, mais ou menos, né, então essa Leda por volta dos 25 e 30 anos, e a Leda com 48 anos, então é a Olivia Colman, que interpreta ela mais velha, e a Jessie Buckley, que interpreta a Leda mais nova. Eu acho que a interpretação delas, pra mim, é o destaque do filme. Eu achei a interpretação delas muito boa. Outro personagem que eu gostei bastante, um ator que eu achei que foi muito bem, foi o Ed Harris, que interpretou um senhor, que é um zelador lá do apartamento em que a Leda aluga. Eu achei que ele tá muito bem no filme também. Gostei do Ed Harris. Pra mim, são os 3 destaques do filme, são esses 3. Agora, o que eu achei que deixou a desejar, na minha opinião, na interpretação, na adaptação? Primeira coisa, eu acho que se você assistir só o filme, você não leu o livro, assistir o filme, é um bom filme. Tanto é que o filme tá sendo aí, sendo cotado para indicações ao Oscar e tudo mais, né? É um bom filme, é uma história bem contada. Então, isso eu queria falar. Agora, para quem lê o livro, é natural que a gente faça comparações. Então, eu achei que houve perdas nessa adaptação quando a gente sai do livro e passa para as telas. A primeira perda, na minha opinião, é o deslocamento da história do contexto italiano. Porque, como eu falei, a Elena Ferrante, essa atora italiana, a tetralogia tá toda na Itália, e esse livro, o core do livro, o coração do livro é a Itália. Né? A Leda é italiana, ela encontra uma família de napolitanos, então, pouquíssimos momentos da história, ela sai da Itália, né? Enfim, então o contexto da Itália, por exemplo, de Nápoles, dos dialetos, da diferença entre o dialeto e a linguagem culta, enfim, da cultura de quem está em Nápoles, da cultura de Florença que a Leda vem assimilar depois. Isso tudo se perde no filme, por quê? Eles tiram o filme do contexto italiano totalmente. Então eles colocam a personagem principal, Leda, como sendo uma pessoa de origem anglo-saxônica que mora nos Estados Unidos, é professora nos Estados Unidos. Ela vai passar férias na Grécia, numa praia da Grécia. Depois que ela chega lá, ela encontra uma família, não de napolitanos, mas uma família que mora no Queens, em Nova York, que tem origens na Grécia, né, que tem ascendência na Grécia. Então, quer dizer, o filme, cadê a Itália do filme? Então, a única coisa que ficou da Itália no filme é que eles dizem que a Leda era uma professora de linguística, né, de linguística comparada, né, literatura comparada, e a comparação era da literatura inglesa com a italiana. Então, aí ficou a Itália só nisso, né? Então, tem pouquíssima menção à Itália no filme. Enquanto no livro, ela também é uma professora de literatura, só que ela é uma professora de literatura inglesa, né? Então, tem um oposto aí, né? Enfim, então eu acho que nisso aí tem uma perda grande. Cadê a Itália? Eu achei que, pra mim, no filme, eu fico pensando, cadê a Itália? Isso eu acho que foi uma perda enorme. Uma outra coisa que eu achei que se perdeu um pouco
como eu falei no livro, ele é um livro contado em primeira pessoa. Então, tem algumas partes de fala, diálogo, é verdade, mas tem uma boa parte do livro que são as memórias e as reflexões, os sentimentos da personagem que está narrando, que é a Leda. E quando a gente transpõe isso para o filme, eles não colocaram uma narradora no filme. Então, eles tiveram que pegar uma parte dessa reflexão que está na cabeça de Leda e transportar para os diálogos. Mas eles fizeram isso só com uma parte das reflexões, não com todas as reflexões. Então, eu acho que teve muitas reflexões super interessantes sobre maternidade e tudo mais que se perderam, que não foram transpostas para o filme. É diferente, por exemplo, da adaptação da tetralogia napolitana para uma série da HBO, né? A tetralogia está sendo adaptada, os 2 primeiros livros já foram adaptados. Como é uma série, são diversos capítulos, então eles conseguem fazer uma coisa assim bem fiel ao livro. E eles incluíram uma narradora na série. Então tem a voz onisciente, digamos assim, da narradora, incluindo esses pensamentos, opiniões, né? Que estavam na cabeça lá no caso é da Helena, né, que é a personagem principal. E aqui como não tem uma narradora, a gente perde um pouco desses pensamentos. Então eu acho que houve uma perda aí de algumas reflexões importantes sobre maternidade que estão no livro e não foram para o filme. E uma outra coisa também que eu achei que foi uma maior perda, junto com a da Itália, tem um diálogo no final do livro, que acontece também no final do filme. No livro ela acontece, digamos assim, no 85% no fim do filme, do livro mais ou menos, e no filme é bem as últimas cenas do filme, né? É um diálogo entre Leda e Nina, em que Nina pede para Leda explicar uma das decisões que ela tinha tomado em relação às filhas dela, que eu não vou contar qual que é, né? Porque senão eu vou estragar, dar spoiler. E aí, quando a Leda vai explicar essa decisão, a explicação que ela dá no livro, pra mim, é muito melhor do que a explicação que ela dá no filme. No filme, eles sintetizaram a explicação em uma frase. E no livro, não. Eles têm um diálogo, tem 3 páginas quase de diálogo entre as duas. E aí, ela mostra muito bem essa dualidade da maternidade, né? De uma coisa que você gosta muito, mas por outro lado, que acaba com as suas energias, né? Então, que é uma relação de amor e também de assim, meu Deus, e agora? Então, de você ter coisas boas e coisas ruins associadas a esse momento da maternidade também. Então, enfim, eu acho que esse diálogo que tem no livro, ele se perdeu, porque eles se enxugaram esse diálogo a 2 frases minúsculas. Enfim, então eu achei que essa foi a maior perda para mim, né? De todos os diálogos, essa foi uma perda importante. Então, o que é a minha conclusão? Se eu fosse se você já viu o filme e ainda não leu o livro, mas se você gostou do filme, eu aconselho você a ler o livro, porque eu acho que você vai gostar ainda mais do livro. Se você já leu o livro e tá na dúvida se assiste o filme ou não, meu conselho sempre é assista, porque eu adoro cinema, sou cinéfila, enfim, então eu acho que tem que assistir. Mas eu acho que você tem que assistir para verificar isso. O que você achou que o filme acrescentou e o que você achou que o filme subtraiu. E na minha opinião, eu acho que o filme subtraiu coisas importantes. O que não quer dizer que não seja um bom filme. Como eu falei, especialmente se você não leu o livro, eu acho que você vai ver o filme e vai gostar. Eu já tive reportes de pessoas que me falaram, olha, Ana, assiste o filme que você vai gostar. São pessoas que não leram o livro ainda. Então eu acho que é um filme que agrada. Mas, ainda assim, eu acho que se você ler o livro, você vai perceber que tem coisas que ficaram de fora na hora da adaptação para as telonas, né? Bom, é isso tudo que eu queria falar. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário abaixo. Se você assistiu até aqui, ó, um beijão pra você, muito obrigada. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!